Quando as pessoas pensam nas doenças mais mortais do mundo, suas mentes provavelmente pensam nas doenças incuráveis, de ação rápida, que ganham as manchetes de vez em quando, ainda mais em meio ao surto de pandemia que estamos vivenciando. Mas na verdade, muitos desses tipos de doenças não estão nem entre as 10 principais causas de mortes em todo o mundo. Somos do canal Doenças e Sintomas e sempre estamos trabalhando para trazer informações relevantes relacionadas à saúde nos nossos vídeos. Para continuarmos com o nosso trabalho, precisamos do seu incentivo, que pode ser demonstrado ao curtir os nossos vídeos e seguindo a nossa página. Com certeza, a sua ação vai nos incentivar a cada vez mais trazer informações e assuntos relevantes sobre a saúde. 7ª posição. Alzheimer e demência. Quando você pensa na doença de Alzheimer ou na demência, pode pensar em uma perda de memória, mas pode não pensar em uma perda de vida. A doença de Alzheimer é uma doença progressiva que destrói a memória e interrompe as funções mentais normais. Isso inclui pensamento, raciocínio e comportamento típico. A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. 60 a 80% dos casos de demência são, na verdade, Alzheimer. A doença começa causando problemas leves de memória e dificuldade em lembrar informações. Com o tempo, entretanto, a doença progride e você pode não se lembrar de grandes períodos de tempo. Os fatores de risco para a doença de Alzheimer incluem ter mais de 65 anos, histórico familiar da doença, deficiência cognitiva leve existente, síndrome de Down, estilo de vida não saudável, ser mulher, traumatismo craniano anterior, ser excluído de uma comunidade ou ter um mau envolvimento com outras pessoas por longos períodos de tempo. Atualmente, não há uma maneira de prevenir a doença de Alzheimer. As pesquisas não estão claras porque algumas pessoas desenvolvem e outras não. Enquanto eles trabalham para entender isso, eles também estão trabalhando para encontrar técnicas preventivas. Uma coisa que pode ser útil para reduzir o risco de contrair a doença é uma dieta saudável para o coração. Uma dieta rica em frutas e vegetais, pobre em gorduras saturadas de carnes e laticínios e rica em fontes de gorduras boas, como nozes, azeite e peixes magros. Essa alimentação pode ajudá-lo a reduzir o risco não apenas de doenças cardíacas, mas também pode proteger seu cérebro da doença de Alzheimer. 6ª posição. Diabetes. O diabetes é um grupo de doenças que afetam a produção e o uso da insulina. No diabetes tipo 1, o pâncreas não consegue produzir insulina. A causa não é conhecida. No diabetes tipo 2, o pâncreas não produz insulina suficiente ou a insulina não pode ser usada com eficácia. O diabetes tipo 2 pode ser causado por vários fatores, incluindo dieta inadequada, falta de exercícios e excesso de peso. Pessoas em países de renda baixa têm maior probabilidade de morrer de complicações causadas pelo diabetes. Os fatores de risco para diabetes incluem excesso de peso normal, pressão alta, ser idoso, não se exercitar regularmente ou uma dieta pouco saudável. Embora o diabetes nem sempre seja evitável, você pode controlar a gravidade dos sintomas, fazendo exercícios regularmente e mantendo uma boa nutrição. Adicionar mais fibras à dieta pode ajudar a controlar o açúcar no sangue. 5ª posição. Cânceres de traqueia, brônquios e pulmão. Os cânceres respiratórios incluem cânceres de traqueia, laringe, brônquios e pulmões. As principais causas são tabagismo, fumo passivo e toxinas ambientais, mas a poluição doméstica, como combustível e mofo, também contribuem. Um estudo relata que o câncer respiratório é responsável por cerca de 4 milhões de mortes anualmente. Nos países em desenvolvimento, os pesquisadores projetam um aumento de 81 a 100% nos cânceres respiratórios,
devido à poluição e ao fumo. Muitos países asiáticos, especialmente a Índia, ainda usam carvão para cozinhar. As emissões de combustíveis sólidos são responsáveis por 17% das mortes por câncer de pulmão em homens e 22% em mulheres. Fatores de risco e prevenção. Cânceres de traqueia, brônquios e pulmão podem afetar qualquer pessoa, mas é mais provável que afetem quem tem histórico de tabagismo. Outros fatores de risco para esses cânceres incluem histórico familiar e exposição a fatores ambientais, como gases de diesel. Além de evitar a fumaça e os produtos do tabaco, não se sabe se há algo mais que pode ser feito para prevenir o câncer de pulmão. No entanto, a detecção precoce pode melhorar sua perspectiva e reduzir os sintomas do câncer respiratório. Quarta posição: doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença pulmonar progressiva de longo prazo que dificulta a respiração. Bronquite crônica e enfisema são tipos de DPOC. Os fatores de risco para DPOC incluem ser fumante ativo ou passivo, irritar o pulmão com vapores líquidos, histórico familiar, histórico de infecções respiratórias quando criança. Não há cura para DPOC, mas sua progressão pode ser retardada com medicamentos. As melhores maneiras de prevenir a DPOC são parar de fumar e evitar o fumo passivo e outras irritações pulmonares. Se você sentir algum sintoma de DPOC, receber tratamento o mais rápido possível aumenta a sua perspectiva. Terceira posição: infecções respiratórias inferiores. Uma infecção respiratória inferior é uma infecção nas vias respiratórias e nos pulmões, que pode ocorrer devido a gripe, pneumonia, bronquite, tuberculose. Os vírus geralmente causam as infecções respiratórias inferiores, mas elas também podem ser causadas por bactérias. A tosse é o principal sintoma de uma infecção respiratória inferior. Você também pode sentir falta de ar, respiração ofegante e uma sensação de aperto no peito. As infecções respiratórias inferiores não tratadas podem causar insuficiência respiratória e morte. Os fatores de risco para infecção respiratória inferior incluem a gripe, má qualidade do ar ou exposição frequente a irritantes pulmonares, fumar, um sistema imunológico fraco, creches lotadas que afetam principalmente bebês, asma, HIV. Uma das melhores medidas preventivas que você pode tomar contra infecções respiratórias inferiores é tomar a vacina contra a gripe todos os anos. Pessoas com alto risco de pneumonia também podem tomar a vacina. Lave as mãos regularmente com água e sabão para evitar a transmissão de bactérias, especialmente antes de tocar seu rosto e antes de comer. Fique em casa e descanse até se sentir melhor, pois o repouso acelera a cura. Segunda posição: derrame. Um derrame ocorre quando uma artéria do cérebro é bloqueada ou vaza. Isso faz com que as células cerebrais privadas de oxigênio comecem a morrer em minutos. Durante um derrame, você sente dormência e confusão repentinas ou tem dificuldade para andar e enxergar. Se não for tratado, um derrame pode causar incapacidade de longo prazo. Pessoas que recebem tratamento dentro de 3 horas após o acidente vascular cerebral são menos propensas a ter sequelas. Alguns fatores de risco de derrames podem ser reduzidos com cuidados preventivos, medicamentos e mudanças no estilo de vida. Em geral, bons hábitos e saúde podem reduzir o risco. Os métodos de prevenção de derrame podem incluir o controle da pressão alta com medicamentos ou cirurgia. Você também deve manter um estilo de vida saudável, completo com exercícios regulares e uma dieta saudável com baixo teor de sódio. Evite fumar e beba apenas com moderação, pois essas atividades aumentam o risco de acidente vascular cerebral. Primeira posição:
doença isquêmica do coração ou doença da artéria coronária. A doença mais mortal do mundo é a doença arterial coronariana, também chamada de doença isquêmica do coração. Essa doença ocorre quando os vasos sanguíneos que fornecem sangue ao coração se estreitam. Se não tratada, pode causar dor no peito, insuficiência cardíaca e arritmias. Embora ainda seja a principal causa de morte, as taxas de mortalidade diminuíram em muitos países europeus e nos Estados Unidos. Isso pode ser devido a uma melhor educação em saúde pública, acesso aos cuidados de saúde e formas de prevenção. No entanto, em muitas nações em desenvolvimento, as taxas de mortalidade por essa doença estão aumentando. O aumento da expectativa de vida, as mudanças socioeconômicas e os fatores de risco do estilo de vida desempenham um fator principal nesse aumento. Os fatores de risco para a doença arterial coronariana incluem pressão alta, colesterol alto, fumar, histórico familiar, diabetes, estar acima do peso. Converse com seu médico se você tiver um ou mais desses fatores de risco. Você pode prevenir essa doença com medicamentos e mantendo uma boa saúde cardíaca. Algumas etapas que você pode seguir para diminuir o risco incluem exercitar-se regularmente, manter um peso saudável, ter uma dieta balanceada com baixo teor de sódio e rica em frutas e vegetais, evitar fumar e beber apenas com moderação. Essas são as 7 doenças mais mortais da humanidade. Esperamos ter lhe ajudado com algumas informações, principalmente quanto à prevenção dessas doenças. Se você gostou do nosso vídeo, clique no curtir e, se possível, siga o nosso canal para que possamos continuar trazendo informações importantes relacionadas à saúde. Desde já, muito obrigado. Nos encontramos no próximo vídeo.